Nova Almeida atualizada, Mateus capítulo 20, verso de 25 a 28, que diz assim: Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: Vocês sabem que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Mas entre vocês não será assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser primeiro entre vocês, que seja servo de vocês, tal como o Filho do Homem, que veio para ser servido, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Deus e Pai, que a tua graça bendita e maravilhosa, ó Deus, alcance os corações, vidas sejam tocadas, ó Deus, com a tua palavra. Nos abençoe na exposição da mesma. Ilumine nossas mentes, Senhor, para que não só façamos a exposição da palavra, mas que todos nós aprendamos aquilo que tu deseja de cada um de nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, sentem. Eu já preguei muito sobre esse tema, a prosperidade, e hoje eu não vou tocar na questão de contabilidade, né? De rendimentos, de balanços que tiveram lucros. Não vou tratar da questão econômica e financeira. Eu vou tratar aqui para vocês, irmãos, sobre a prosperidade espiritual e a prosperidade de uma forma geral, certo? E aqui eu escolhi os versos 25, o 26, mais e o 28, para compartilhar com vocês a palavra de Deus. O verso de número 25 tem uma frase que diz assim: os governadores dos povos os dominam. Meus irmãos, a base da prosperidade vem de servir. Quem não sabe servir, não sabe para ser servido. Que seja no governo, ele da direita, ele da esquerda, ele do centro, ou que seja uma ditadura ou regimes, irmãos, a consignação da palavra de Deus, irmãos, ela nos equaciona para nós, irmãos, saber o que Deus quer de cada um de nós. O verso 26 diz assim: Então, e Jesus, os chamando-os para junto de si, disse: Vocês sabem que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre vocês. Então, a gente precisa aprender o princípio de ser obediente a Deus. Em qualquer circunstância da vida em que vivemos. Precisamos sim, amados, né? E nesse verso 26 eu escolho a frase: entre vocês não será assim. Quer dizer, não será como os regimes de governos. Não será. Muito pelo contrário. O povo de Deus, irmãos, que foram unificados em Cristo depois da vinda de Jesus, não tem mais gentios, não tem mais judeus, agora tem o povo de Deus, né? O povo de Deus. O Senhor Jesus Cristo eliminou essa barreira.
Uma barreira que dividia, judeus e gentios. Não tem mais isso. Agora o povo de Deus, irmãos, está focalizado na morte de Jesus, que quebrou a barreira. A cruz de Cristo, ele retirou a barreira, até a cortina foi rasgada de cima a baixo. Olha, meus irmãos, a cruz, ao eliminar essa barreira, nos deixou, amados, agora iguais. O verso de número 28 diz, amado, servir e dar a sua vida, né? O que significa isso? Né? Meus irmãos, o maior exemplo de conquistas da prosperidade da vida, amado, o Senhor Jesus, ele deu, amados, a sua própria vida, para a riqueza dele nos resgatar do pecado. Ele deu a vida dele por nós, ele pagou a nossa conta, tinha muito dinheiro e disse assim: eu tenho poder para pagar, para morrer na cruz, e tenho poder para ressuscitar, de reaver a vida outra vez. É isso que ele está dizendo. Irmãos, amados, ganhar e conquistar a prosperidade da vida aqui e da vida eterna, porque o homem natural foi chamuscado pelo pecado da natureza humana do primeiro homem, e agora Jesus Cristo veio e quebrou, retirou essa barreira, amados, e agora nos ressuscitou pelo novo nascimento, para sermos homens espirituais, amados, ressuscitados para uma vida nova, morto para o pecado e nascido para uma nova vida, para adorar o nome de Jesus. Meus irmãos, em primeiro lugar, vamos ver o verso 25, irmãos. Os governos, amados, dos povos, dos domínios, nós que somos cristãos não temos nenhum lado, nenhum outro, nem o centro, nem o meio, sei lá, não temos parte alguma. Nós devemos estar focalizados no Senhor Jesus, e venha o que vier, Deus está entre nós. Eu preguei hoje no Marizal, em Sofonias 3,17, Deus está no meio de ti, no meio de nós. Então nós não temos de que ficar acabrunhados com qualquer circunstância da vida. O corpo de Cristo, irmãos, ele exerce o poder de Deus, que é o rei do corpo de Cristo, é a igreja. Amados, bem diferente das nações, dos povos, dos governos, irmãos, né? Em sua grande maioria, amados, não conhecem o poder de Deus. Eles conhecem o poder deles de massacrar, eles conhecem o poder dele de matar, eles conhecem o poder dele de agir de uma forma ou de outra, de uma forma truculenta, mas os crentes sabem viver bem em todas as circunstâncias, quer seja na China agora, onde o povo é oprimido, onde as igrejas são destruídas. Olha, eu escrevi um livro chamado A Igreja Cristã Evangelizadora, que estou na segunda edição, já concluído, e digo mais a vocês, eu tratei das 7 fases de Cristo: a primeira com Cristo, a segunda com os apóstolos, a terceira com os pós-apostólicos, a quarta com a nova igreja lá de Constantino, né? Governamental, a igreja do governo, que o próprio imperador se converteu, a quinta, que foi a igreja romana, fundada em 590 pelo entre aspas, papa que fundou a lista dos papas. Ele era o Gregório Grande, e depois a reforma de Calvino, a 7ª, e eu estou escrevendo a 8ª, estou dizendo assim: a igreja não vai ser templo, e não vai precisar de templo, vai precisar de se reunir na casa das pessoas, como a China é a maior igreja evangélica do mundo, e não tem templos que são destruídos, mas estão reunidos de uma forma de comunhão e santidade com Deus.
a igreja, o povo, é a igreja, o crente. Essa é a igreja vencedora, porque o crente faz parte do corpo de Cristo. Olha, meus irmãos, preste bem atenção, amado. Deus, Ele muitas vezes elege e honra essas autoridades efêmeras e passageiras de regimes que se acabam. Quantos anos tem desde a fundação do mundo a igreja de Deus, os escolhidos? Desde Adão até hoje. E principalmente Jesus para cá, 2000 anos e pouco, a igreja cristã nunca quebrou, o regime nunca quebrou. O regime nunca foi parcelado, não tem nenhum outro Deus além de Deus. Existem deuses, mas só existe um Deus, que subsiste em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, amados. E essa igreja combate o mal há muito tempo. Hoje ela é um terço da humanidade, porque ela não sai dos trilhos. O crente é igual no Oriente e no Ocidente, é igual na Europa, é igual na África, é igual, amado, no Sul-Americano. O crente é um só, eles professam a mesma fé, eles têm Jesus como Salvador, todos eles nasceram de novo pelo Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Meus amados, o poder humano está baseado no homem, principalmente aqueles que nos governam, um poder egocêntrico, da vontade das pessoas. Já viu, percebeu que os políticos de um lado e de outro, do centro, da direita, da esquerda, sei lá de quê, eles prometem, eu vou fazer, porque e eles desconhecem Deus na vida deles. Meus irmãos, é a vontade de Deus e não a vontade do povo. Olha, meus irmãos, preste bem atenção, meus irmãos. O reino de Deus não utiliza métodos, amados, do interesse pessoal. O corpo de Cristo é dominado pela vontade soberana, a vontade de Deus, amado. E o Senhor Jesus nos deu uma grande lição, né? Ele morreu na cruz do Calvário, né? Quem não sabe às vezes perder, não sabe ganhar. Ele disse: eu dou a minha vida e reaverei de novo. Ele deu a vida dele por um ato de nos salvar, né? Olha, amados, a sua encarnação humana, né? Nos trouxe, amados, a grande vitória para o homem pecador, aquele que creu, que nasceu de novo, amado, que ressuscitou e passou a ser um homem que era pecador natural, adâmico, para ser um homem espiritual, nascido de novo de Cristo Jesus. É assim que é o homem que creu e se arrependeu dos seus pecados. Amados, as leis dos governos deste mundo, presta atenção, amado, são sempre contrárias à lei de Deus, irmãos, porque a lei de Deus se baseia, ela está, amado, consistente no amor de Deus, né? Como o Senhor Jesus Cristo disse lá no livro de João, capítulo 13, verso 34, ele disse: eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, e que também vocês amem uns aos outros. Amados, precisamos nos envolver com isso, com esse amor de Deus, amado, que Ele nos ensina, amado. Precisamos, amados, falar de Jesus para as pessoas, evangelizar, amadas, as pessoas, irmãos. E a prosperidade, amados, do reino de Deus, ela acontece, meus irmãos, quando eu e você, o homem espiritual, amado, vive uma vida
próspera e vitoriosa enquanto aqui estiver neste mundo, amados, pois ele estará caminhando para a glória de Deus. O mundo não sabe o que é isso. Eles caminham para a morte, nós caminhamos para a vida. Meus irmãos, em segundo lugar, o verso de número 26 diz assim: entre vocês não será assim. Não será assim como o mundo. Não devemos agir como o mundo, devemos ser obedientes a Deus, à vontade de Deus, à sua igreja. Não deve haver nada fora do contexto de Deus, amados. E o Senhor Jesus, amados, ele faz aqui a comparação com a prosperidade deste mundo, amado, em detrimento ao mundo espiritual, o reino de Deus, amado. A vida nova que foi conquistada pelo Evangelho, pela justiça da fé, é o Evangelho. Todos que creram pela justiça da fé, amados. Os negócios de prosperidade desta vida é transitória, meus irmãos. Passa rapidamente, meus irmãos, não é? E um dia, amado, acaba, não é? Para todos. E por mais que passe de um para o outro, amados, não vai muito longe. As dinastias que duraram mais foi 700 anos. Deus está dominando desde Adão até hoje nós. E nunca foi quebrado, amado. Essa é a única dinastia do povo de Deus, irmãos, que foi alcançada, amados, desde o primeiro descendente, desde o primeiro homem ao descendente Jesus, né? Foi conquistada aí, amado. Quando Jesus veio ao mundo, amado, ele trouxe a continuidade do povo de Deus, que passou a ser chamado corpo de Cristo. Nós pertencemos ao corpo de Cristo, cuja cabeça é ele. Irmãos, é lamentável quando o homem espiritual dá mais ênfase às coisas do mundo do que às coisas do reino de Deus, amado. Amados, não existe espaço neste mundo de pecado, neste mundo mundano, para a vida do crente. Você não vai me convencer, se você não é aluno da escola dominical, não vem à igreja do domingo, não vem à igreja no culto de oração, de doutrina, não lê a Bíblia, não ora, não tem uma vida de comunhão com o povo de Deus, e você tira uma foto num estado qualquer, num show qualquer, num lugar qualquer, onde você dá ênfase mais às coisas de fora da igreja do que as coisas do corpo de Cristo. Precisamos, amados, ter esse entendimento. Amados, não podemos nos envolver com o mundo não presta. As expectativas do homem espiritual, amados, para ser próspero, ser próspero nesta vida, amados, vem do Senhor Jesus. Olha o que o verso 27 diz, que nós lemos: e quem quiser ser o primeiro entre vocês, quer seja o servo. É direto, irmãos. Precisa ser servo, se obedecer, precisa vir ao chamado do Senhor, participar efetivamente da vida cristã. É isso que Deus quer, não é? Amado, é como Jesus Cristo serviu. Precisamos servir, amados, porque Ele nos dá a certeza de alcançarmos a prosperidade eterna nessa vida, porque a prosperidade não é dinheiro, não é riquezas, a prosperidade é paz. É ter a certeza da salvação. Isso aqui é prosperidade, irmão. E a maior prosperidade é onde terá todo mundo igual, a mesma igreja rica para sempre, para toda a eternidade. É aonde? Na glória de Deus. A prosperidade é glória, não é brincadeira, né? Irmão, o corpo de Cristo vive ou não vive? Desde a primeira igreja lá fundada em Jerusalém, no dia de Pentecostes para cá, ela já deixou de ser perseguida? Nunca deixou, irmãos, né? Nunca deixou. E ela atravessou todas as épocas, venceu todos os governos. Amados, ela venceu todos os desafios de todos os tempos. A igreja é vitoriosa, meus irmãos. Viva nela,
lugar vitorioso. E invista a sua vida, seus recursos, seu tempo na obra de Cristo. Meus irmãos, o mundo não se dobra diante de Deus para pedir o seu perdão, para ser, amados, vencedor para sempre. O mundo não quer isso. O homem pecador, meus irmãos, pensa em tudo o que faz e parece que ele não vai morrer. Mas o homem espiritual é aquele que vive verdadeiramente o amor de Deus e tem, amados, uma visão deste mundo e do mundo futuro, amado. O crente, portanto, ele está tranquilo, amados, porque ele não tem bola de cristal, mas ele sabe o futuro, ele sabe onde ele vai. E o verso de número 26 diz: mas entre vocês não são assim, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês terá que ser o menor. E por fim, amados, o verso de número 28, servir e dar a sua vida. Irmãos, o Senhor Jesus veio ao mundo, eu digo sempre, e agiu de forma condescendente, né? Para assumir a missão de resgatar o homem pecador, dando a sua própria vida. Não era um homem comum, era um homem encarnado, Deus, Filho amado da concepção dos cromossomos da mulher e do Espírito Santo. Esse é o nosso Cristo homem. Meus irmãos, é fantástico. Ele abriu mão, por isso que ele é condescendente, porque ele abriu mão como Deus, não usou como usurpação o ser igual a Deus, mas a si mesmo desceu às extremidades mais inferiores da terra, da miséria do homem pecador. E até assumiu o nosso pecado para pagar a sua vida, amado. Não foi um tiradente qualquer da nossa história, amados, né? Que é possível, que agora tem muitos, né, que se deixam morrer por causas alvissareiras, transitórias e passageiras, mas que tem um panteão da história que agora está derrubando as estátuas das pessoas, né? É um negócio sério, né? Amados, por esta razão, amados, o Senhor Jesus declarou, está aqui no verso 28, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos, dos presbiterianos, dos escolhidos, dos crentes, né? E para resgatar, amados, o homem pecador. Olha, o preço da morte do Filho de Deus, né? Por isso que Maria não é criatória. No grego, a criadora do mundo, quem criou foi Deus. Ela era a mãe do Filho do homem, né? Olha, meus irmãos, não existia, amados, entre os homens pecadores nenhum só habilitado para assumir, amados, o pecado de todo, porque ele era sujo do pecado também, porque todos pecarão e destituídos estão da glória de Deus, amados, né? É a razão pela qual, amados, ele se tornou um homem sem pecado, amados, para nos lavrar dos pecados que nós trouxemos do erro do primeiro homem. O exemplo de Jesus, amado, foi de humildade, de obediência e submissão. A gente às vezes não é nem obediente a coisinhas pequenas assim, sabe? Mas Jesus mostra que nós precisamos ser obedientes, amado, né? Ser submisso, né? Para Deus e para os que estão
representando a Deus e não faz nada de errado em todo o seu viver, amados, na terra, amado, ele assumiu a identidade do homem pecador, amado, que nós, com o corpo de Cristo, amados, aprendamos, amados, a ser um resgatador do homem pecador, transmitindo o evangelho, as boas novas de Deus para as pessoas. É importante que façamos isso, levar as pessoas a Cristo. E eu quero concluir, amados, com uma ilustração muito interessante. Olha, presta atenção aí, eu queria que todo mundo prestasse atenção nessa ilustração. Viu? Então aconteceu o seguinte, um meninozinho, né? Acho que 5, 6 anos, comendo na rua, né? A mãe consultou o menino para fazer as coisas em casa, né? E aí o menino um dia foi acertar a conta com a mãe. Aí disse para a mãe dele: minha mãe, né? Eu tenho uma sede de conta com a senhora. A senhora sabe o que eu faço aqui, né? E eu quero acertar a semana de trabalho com a senhora. E o menino disse, né? R$3, irmãos, minha irmã, porque eu cortei a grama lá no jardim, né? R$1 porque a senhora mandou eu comprar pão na padaria, né? E mais, né? R$2 por eu ter cuidado do meu irmãozinho menor, cuidando dele, né? R$2, né? E continuou o menino, né? E disse mais: olha, irmão, mamãe, R$2 por tirar o lixo da casa, recolher o lixo da casa, né? Bem, e também R$5 por ter tirado uma nota boa do meu boletim, mamãe, certo? Tá bom. Quando é que deu, meu filho, tudo, somando tudo, né? Além de mais varrer a casa, R$2, sei o que mais, disse: mamãe, a senhora tem uma dívida comigo de R$16. A mãe disse: meu filho, tá bom, vamos acertar a conta? Vamos. Ok. A mãe olhou assim para ele com um amor de mãe mesmo, né? E de filho, e ela disse para ela, escreveu nas costas do bilhete dele e botou assim nas costas: bem, por passar 9 meses com você na minha barriga, meu filho, eu não cobro nada, certo? Aí disse: por tantas noites que você me deu trabalho, doente, sem dormir, sei o quê, não cobro nada. E mais, pelos problemas e tantas dificuldades que você causou para mim, não cobro nada, né? E mais, pelo medo, pelas preocupações que nos levaram, não cobro nada. Pela comida, pela roupa, pelos brinquedos que eu comprei, não cobro nada, né? E por limpar seu narizinho, né? Limpar, né? Seu nariz, ficar sujo, entupido, né? Não cobro nada, né? Bem, meu filho, sabe quanto é que você me deve? Nada! Meus irmãos, e aí Jesus Cristo veio e disse para nós: os pecados que vocês cometeram contra mim, né? Eu não cobro nada. Que Deus abençoe. Amém.